Olá, você que já entendeu um pouquinho sobre para que serve o Enneagrama, já falamos sobre os centros de inteligência e hoje chegou o momento de nós destrincharmos todos os 9 tipos, começando pelo tipo 2 com, mais uma vez, Félix Costa. Isso aí. Então, falando agora dos tipos, a gente precisa só descrever uma coisa, para mim bem importante, que assim, quando eu falo de tipo, parece que eu ponho uma caixinha. Na verdade, o tipo nada mais é do que uma tendência de características que cada indivíduo utiliza. Então, a gente vai falar um pouquinho das tendências dessas características. E como a gente falou, começando dos emocionais, pelo tipo 2. 2. É um indivíduo que, dentro dos centros emocionais, tem toda uma característica da sensibilidade, da percepção de si, da percepção dos outros, e com um talento fundamental, que é o talento de perceber as pessoas, um vínculo com pessoas, uma conexão muito forte com pessoas. Aqui nós estamos vendo um indivíduo que tende a ter um olhar muito humano nas suas relações. É uma pessoa que tem assim um carisma bastante evidente, é uma pessoa muito solícita, muito colaborativa, é uma pessoa que se preocupa com os outros. E tem uma verdade que a gente vai estar vendo em todos os tipos, que o indivíduo só dá para o mundo o que tem e só exige do mundo aquilo que ele oferece. É uma característica de todos nós, que eu vou repetir isso várias vezes. E aqui, se eu tenho um indivíduo que oferece para o mundo a sua prestatividade, a sua colaboratividade, a sua energia, existe no inconsciente dele o desejo de receber isso das pessoas. E aí vem a frustração do 2. Porque se o 2 tem isso, o 3 tem outra coisa, o 4 tem outro ainda. Exatamente. Então, se cada um tem algo a oferecer, a chance de todo mundo ficar frustrado com todo mundo, uma vez que a gente espera do outro aquilo que a gente tem, é aí que eu acho que está o gap das relações, das nossas decepções, do quanto a gente espera. A palavra expectativa, ela acaba sendo um pouco perigosa, porque a gente se baseia muito na nossa verdade, naquilo que a gente faz. E o outro, muitas vezes, é diferente. Perfeito, é isso mesmo. Eu achei o 2, pelo que você me comentou, todas essas tendências positivas, mas nem tudo tem só um lado bom. Como diz, nem tudo que é tão bom assim. E que seriam essas tendências para o 2 ficar mais atento? Então, a atenção do 2 para esse indivíduo tão prestativo é o quanto ele vai exigir das pessoas o reconhecimento das suas necessidades. É o tipo de pessoa que, tendo a percepção do outro, da necessidade do outro, e com um olhar muito claro para isso e uma ação imediata, ele vai ter uma dificuldade de perceber as suas necessidades. Portanto, uma dificuldade de pedir ajuda, uma dificuldade de perceber que precisa do outro, mas uma percepção interna de como que o outro poderia ajudá-lo, como que o outro poderia vir ao seu suporte. Digamos que é aquele orgulhoso que acha que todo mundo tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que você quer. Inconscientemente. Inconscientemente. Então é importante a gente sempre lembrar que essa tendência de funcionamento, tá, faz com que ele inconscientemente funcione de um jeito. Portanto, mas exigindo do outro a mesma maneira solícita, a mesma maneira conectada que ele tem. É o tipo de pessoa, muitas vezes, que liga para mim, me perguntando onde é que você está. E eu falo, eu estou aqui em Belém do Pará. Ele fala, rapaz, e aí como é que está o tempo? Eu falo, 42 graus na sombra. Ele fala, quando é que você volta? Eu falei, amanhã. Você está voltando para São Paulo amanhã? Rapaz, aqui tem 3 graus, você está preparado? Eu falei, rapaz, nem estou em 42, você acha que eu estou preocupado? E você volta quando? Eu volto no avião da madrugada. Tá? E aí quando eu chego de madrugada, tá lá a pessoa me esperando, de bom humor, com aquela uma galocha, né? E com a mãozinha Félix acenando, sabe? Quem pediu para ele lá? Ninguém pediu. O funcionamento dele pediu. O funcionamento dele, de perceber a minha necessidade, saindo de um lugar de um jeito, chegando em outro, o que eu vou precisar, ele age nessa direção. Lembrando, se essa pessoa é tão prestativa assim, o lado contrário é que ele vai esperar de mim, inconscientemente, que eu também dê a mesma atenção para ele. Que muitas vezes ao perguntar como que ele está, eu consigo perceber exatamente a sua funcionalidade e o que ele precisa. E aí vem, muitas vezes, a nossa incapacidade de poder atender essa expectativa, porque isso é dele.
faz com que ele se frustre e fique magoado e chateado. E muitas vezes alterne o amar com o odiar. E você pergunta para ele, mas você deixou claro o que você queria? Ele fala, mas não precisa deixar? Como assim não se percebe? Né? Aquilo que está óbvio para ele pode não estar para os outros. Exatamente. Mas nós vamos ter aqui, quando a gente fala de um líder, por exemplo, é o líder carismático, envolvente, que leva as pessoas para o resultado. Mas por outro lado, se não tomar cuidado, é aquele líder que vai ter a sua panelinha, vai ter o seu grupo preferencial. São os fiéis, né? Então, então ele se divide assim, existem os fiéis e existem os que não estão nem aí. Como se o mundo fosse assim? Na verdade, eu tenho uma médica amiga nossa que ela descreve uma metáfora desse tipo, que é um barato. Ela diz assim, é como se ele pudesse colocar no palco da vida os amigos lá naquele camarote, os outros em qualquer lugar, mas essas pessoas ficam no camarote. E quando essas pessoas não atendem mais a sua expectativa, elas tiram rapidinho o camarote. E vão ficar em qualquer lugar, vai ficar na geral. São indivíduos que tendem a ter na relação uma perspectiva meio de 8 ou 80. Tudo muito rápido, ama e odeia. O cuidado é sempre estar atento a essa perspectiva. Muito bem. Acho que é interessantíssimo a gente identificar, até inclusive se você puder citar algumas pessoas, algumas celebridades, pessoas públicas que tenham essas características para que também eles possam identificar. Bacana. Quando a gente fala de celebridades, pessoas públicas, atores, é muito importante a gente perceber que o que a gente for descrever são nuances, são características, né? Porque talvez alguns deles ainda não tenham participado desses processos. Então, quando eu percebo algumas características que sirvam apenas como uma referência para que a gente possa trabalhar nesse sentido ou ter um olhar nesse sentido, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, no movimento 2, características de prestatividade, estar disponível, por exemplo, como Marilyn Monroe, né? Extremamente solícita, envolvente, com um ar bastante sedutor. E ingênuo ao mesmo tempo. E com uma certa ingenuidade, que é uma característica que este ponto 2 vai trazer, uma certa ingenuidade. E é uma ingenuidade que, por vezes, as outras pessoas começam a criar rótulos, estereótipos. Tá? Então, mas é uma pessoa extremamente amorosa, envolvente, envolvida e que acaba misturando as coisas no dia a dia. Marilyn Monroe, justamente por dessas características, ela de fato foi esse ícone, né, dos anos 60, e a gente sabe que infelizmente ela teve um fim trágico, talvez por toda essa dor, digamos, do não correspondência, o não comprometimento do outro para com ela mesma. Excelente, você poderia ilustrar algumas outras celebridades? Sim, a gente tem várias pessoas que a gente pode trazer como modelo, né? É uma pessoa que eu respeito muito, que tem uma característica que a gente pode trazer, por exemplo, é Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, né, esse ícone que a gente tem, esse monstro da nossa dramaturgia, ele traz uma característica que, se você perceber bem, é um tema assim, brilho nos olhos, é o galã. Hoje, mesmo com a sua idade, um homem maduro, quando ele faz um personagem, ele participa desse papel, e é muito importante que, independente dos personagens, ele vai trazer os seus traços pessoais, essa coisa de absorver as pessoas, de estar junto, é o carisma. Igual a Xuxa. Exatamente. É a marca registrada dos tipos 2, o carisma, o envolvimento com as pessoas. Às vezes um pouco mais aguerrido, que vai estar muito ligado com os seus instintos, com as suas perspectivas, que vão trazer algumas nuances para esse indivíduo. E quando eu falo de instinto, são características que vão começar a descrever um novo jeito de funcionar. E isso a gente pode ver no curso, mais detalhadamente. Só tenho a agradecer mais uma vez aqui, encantada com todos esses ensinamentos. Não perca o próximo vídeo, nós vamos falar do tipo 3. Quem não assinou ainda, assine o canal, compartilhe, são ideias fantásticas. A gente pode se encontrar um pouquinho mais, se alinhando. E esse foi mais um Mind Detox, ampliar a sua mente, trazendo a você mais saúde. E lembre-se, o seu conhecimento faz a diferença.